Orquídeas com folhas murchas. Por que a sua orquídea está com a folha murchinha? O que pode causar as folhas ficarem assim nas suas orquídeas? Esse é o vídeo de hoje. A gente vai conversar sobre motivos pelos quais as orquídeas ficam com as folhas murchas, para você poder ir lá resolver o problema e recuperar a sua orquídea, resolver esse problema, né? Por que as suas orquídeas ficam com as folhas murchas? Você vai descobrir hoje e vai resolver esse problema agora, já sabe, né? Roda a vinheta. Se a folha da sua orquídea está murcha, com aquela aparência de cor, aquela aparência feia, sua planta está desidratada. Desidratação. Ai, corrego a minha orquídea sempre. Minha orquídea tá super bem cuidada, tá assim. Vários motivos podem causar desidratação na sua planta. Dos mais fáceis, do motivo mais banal até o motivo mais complicado, mais sério. E é isso que a gente vai começar agora, né? É sobre isso que a gente vai falar agora. Se a sua planta, a sua orquídea está desidratada, é porque ela não está conseguindo absorver adequadamente água, nutrientes. O problema pode estar nas raízes, né? Vamos investigar as raízes das suas plantas. A sua planta apareceu desidratada, sua planta está desidratando, sua planta está ficando com as folhas murchas. Olha as raízes. As raízes estão boas? As raízes estão bem? As raízes estão íntegras? Estão plenas as raízes? Ok. Vamos ver outras coisas. Mas não. Você está com raízes ruins. A sua orquídea está sem raiz. Está com a raiz esquisita, está com a raiz podre, está com a raiz... Problema nas raízes. Vamos começar a atacar o problema nas raízes. O que pode causar problema nas raízes das orquídeas? Primeira coisa, muita água, excesso de água. As orquídeas, a maioria das orquídeas que a gente cultiva são orquídeas epífitas, são orquídeas aéreas. E até as orquídeas que são terrestres, se a gente exagerar na água, elas também vão dar problema. Então, água em excesso apodrece as raízes das orquídeas. Orquídeas epífitas, orquídeas aéreas, o que isso significa? São raízes que nascem, se desenvolvem no ar, presas nas árvores, presas nos troncos. Essas raízes, elas estão acostumadas a ventilar, a receber o ar circular em torno delas da mesma maneira que circula na planta. A raiz fica exposta, a raiz é aérea, a raiz recebe o vento, recebe a brisa, é uma raiz aérea. Se a gente molha demais essa raiz vai contra o que ela está acostumada, ela está recebendo água demais. O que a água demais causa? A raiz apodrece, a raiz deixa de ser viva, deixa de estar viva, e com isso ela não consegue mais absorver água da maneira correta, não recebe mais adubo, e a planta se desidrata porque ela consome a energia que ela guarda dentro dos bulbos, né? Aquele bulbo tem água, tem alimento ali dentro. Então, sem raízes, por excesso de água, as raízes morrem. Sem raiz, a planta não consegue beber a água e aí ela consome o que ela tem dentro dela e desidrata, tá bom? Isso é um ponto. Próximo ponto é substrato velho. O que o substrato velho faz? Ele fica ácido. O que a acidez excessiva causa na planta? Queima a raiz. Raiz queimada morre, deixa de viver. E com isso, a sua planta não consegue absorver água, absorver nutrientes, consome o que ela tem de reserva e fica desidratada. Então, substrato velho é uma causa
de morte de raiz, de apodrecimento de raiz, e com isso a sua planta fica desidratada. Bom, outro ponto que mata a raiz é substrato sem ventilação. Se lembra que eu acabei de falar que a raiz é epífita, a planta é epífita, a orquídea é epífita, a orquídea é aérea, a raiz está no ar, a raiz recebe a ventilação, a raiz tem a brisa, a raiz respira. Se o substrato que você bota a planta, se o mix de coisas que você usa para plantar a planta não respira, não circula ar, fica abafado, fica fechado, junto com só de estar abafado, a raiz já não gosta, porque a raiz é epífita, a raiz aérea, a raiz precisa respirar, precisa circular o ar dentro desse substrato. Junta o substrato sem ventilação com o excesso de água, aí mesmo que a raiz apodrece, a raiz aguenta, porque não é da natureza da raiz. A raiz é aérea, a raiz epífita precisa molhar, a água escorreu. A raiz precisa de vento, precisa de brisa, a raiz precisa circular. Que se a raiz ficar molhada o tempo inteiro, ela apodrece. Então, substrato sem respirar, a raiz não gosta. Então pode ser um motivo que a sua planta tá dando errado, o substrato não está ventilando, a raiz está morrendo, a planta não tem como absorver água, nutriente, consome o que tem dentro e aí ela desidrata porque ela não tem como se manter, tá bom? Sem ventilação, a gente acabou de falar, substrato sem drenar. Se o substrato não drena, a gente sempre fala, tem que usar um substrato que drena, tem que usar um substrato que bateu a água, recebeu a chuva, recebeu a rega, recebeu a adubação, recebeu o defensivo, desce, drena. Por quê? Raiz aérea, planta epífita, planta aérea. Se você molha a sua planta, se você rega a sua planta, se a sua planta pega chuva, se você aduba, se você passa o defensivo, e essa raiz fica constantemente molhada, vai morrer a raiz. Por quê? A raiz é aérea, precisa circular o ar, precisa ventilar. Se ela fica molhada o tempo inteiro, vai contra a natureza da raiz, a raiz morre. Sem raiz, a planta não bebe, a planta não recebe a água, não recebe o nutriente, usa o que tem de reserva e desidrata, e aí dá o problema. Bom? Outro problema, adubo forte. A gente sempre fala, gosta de adubar suas orquídeas, vai adubar toda semana, adubo extremamente suave. 1/4, 1/6, 1/8 da dose indicada. Você aduba quinzenal, adubo fraco, adubo suave, 1/4, 1/6, 1/8. Metade da indicação do adubo. Se aduba uma vez por mês, meia proporção, 1/4 de proporção. Sempre o adubo suave. Por quê? Adubo forte vai queimar as raízes da planta. Por quê, gente? Na natureza, essa planta está agarrada numa árvore. Não tem ninguém jogando uma química na planta. A planta se aduba da casca da árvore que está se decompondo, se aduba do cocô do passarinho que desce na chuva, se aduba com a decomposição de folha, decomposição de insetos. E isso é muito lento. Um inseto, uma lagarta, se decompondo na árvore, ela não é forte, não vai ser uma bomba de adubo na planta, né? A casca da árvore que vai se decompondo lentamente não é uma bomba de adubo para a orquídea, né? Então, quando a gente vai adubar as nossas orquídeas, tem que ser suave, porque a planta come muito devagar. Por isso que a gente fala, tem que adubar suave, mas constante, porque é a constância junto com o adubo suave que vai nutrir a sua planta. É você adubar semanalmente, extremamente diluído, você adubar quinzenalmente, extremamente diluído, porque a planta vai comer, tipo assim, você dá uma colher de sopa de comida para essa planta. A planta vai consumir só uma colherzinha de café, entendeu? Então, se você faz um adubo muito forte e taca na planta, é como se você tivesse... você está queimando a planta. A planta, além de não absorver, vai fazer mal para ela. Então, adubo forte queima as raízes, mata as raízes. Sem raiz, a planta não bebe, a planta não come, vai utilizar o que ela tem dentro de reserva, né, que ela guarda dentro dos bulbos dela, dentro das folhas dela, e aí, sem as raízes queimadas por adubo, ela vai se desidratar porque ela vai consumir a reserva dela, tá bom?
Outra coisa que pode desidratar a sua planta, a gente ainda estamos falando de raízes, tá? Só no bloco de raízes. Choque de replante. Quando você pega uma planta que está plantada no esfagno puro e bota ela na brita, você está chocando essa planta, está criando um choque de replante nessa planta. Que você está indo de um cultivo 1000% úmido para um cultivo 1000% seco. Você tira uma planta que está acostumada num vaso de plástico com um substrato super antigo do orquidário, porque os orquidários chegam num ponto, eles não ficam trocando a planta cresceu, começou a florir, eles vendem essa planta, então o substrato já tem o quê? 2, 3 anos e meio. Você pega essa planta que está acostumada nesse substrato já antigo, no ponto de ser trocado, e você bota ela num tronquinho seco, com tudo novo, você causa um choque de replante. Esse choque de replante, o que faz com a planta? A raiz está acostumada de um jeito, você joga essa raiz de outro jeito, você choca essa raiz fala, não tá, a raiz morre. Quantas vezes você já não replantou uma Phalaenopsis e a raiz da Phalaenopsis morreu toda? Quantas vezes você comprou uma Cattleya que chegou linda, limpou a Cattleya, replantou a Cattleya, as raízes secaram todas? Porque não é culpa nossa. A planta já se adaptou de um jeito e a gente replanta para o nosso cultivo. E a planta sente, ela choca, o replante causa um choque nela. Então, choque de replante causa perda de raiz. Sem raiz, a planta não consegue beber, não consegue comer, fica sem conseguir se manter, usa o que tem dentro e fica desidratada, fica com as folhas murchas, tá bom? Então, essa é uma questão. Para fechar a questão de raízes, pragas e doenças. Se a sua planta está infestada de cochonilha, as cochonilhas também ficam dentro do substrato, as cochonilhas também ficam nas raízes, elas podem dar problema, elas estão matando a tua planta. Se a sua planta pega uma podridão bacteriana, eu já vi acontecer aqui. As raízes secam, aquela podridão mata as raízes. Não mela só o bulbo, não mela só o rizoma da planta. Ataca as raízes também secam. Então, pragas, insetos, doenças, podridões também fazem com que a planta perca as raízes, estressem as raízes. E aí eu vou repetir novamente, sem a raiz a planta não vai beber, a planta não vai comer e ela vai acabar consumindo o que ela tem dentro, as reservas dela, para poder se manter. Então ela vai desidratar. Desidratada, ela fica com as folhas murchas. Então já dei um monte de coisa para vocês olharem dentro das raízes da planta. Tá regando demais? Fica de olho se não tá regando demais. Tem planta que não precisa secar entre uma regra e outra. Por exemplo, oncídios intergenéticos, esses oncídios bem extravagantes, eles não podem secar entre uma regra e outra, mas eles não podem ficar ensopados. As Cattleyas já gostam de secar entre uma regra e outra. Então, tem que ver isso. Se tiver demais, tanto de um quanto para outro, tem que olhar. Substrato tá velho, substrato tá antigo, acidificou, você percebeu que a raiz nova encosta no substrato e queima, pensa que o substrato pode estar inadequado, o substrato pode estar velho, vai ter que replantar. Tá ventilado, raiz epífita, raiz aérea, planta epífita, planta aérea, o substrato tem que estar adequado para a planta, tem que estar ventilado, mais ventilado, médio ventilado, pouco ventilado, mas ainda ventilado, bom? Drenagem, a água bateu, a água desceu, o adubo entrou, o adubo saiu, o defensivo bateu, o defensivo desceu. Tem que drenar, a planta não é aquática, a planta não precisa ficar ensopada o tempo inteiro. Incluindo as plantas terrestres, as plantas que a gente planta em esfagno, não precisa ficar encharcado, tem que manter a umidade, tem que ficar do jeito que a planta gosta, seja qual a planta que for, mas tem que drenar o excesso, bom? Adubo forte, nunca adube suas plantas com adubo forte. Adubo sempre extremamente suave, menos do que o adubo indica. E sempre nos horários mais frescos do dia. No frio, pela manhã. No verão, final da tarde ou à noite, tá bom?
Replantar. Vai replantar, se esforça ao máximo para não ir ao extremo. Se a sua planta está acostumada com umidade, replanta ela com um pouco mais de umidade, mas ainda dentro do seu cultivo. Sua planta está acostumada a ser mais seca, replanta um pouquinho mais seco e dá um pouquinho mais de umidade sem exagerar para acompanhar o seu cultivo. Mas se você for de um extremo ao outro no replante, vai perder as raízes e vai dar problema, tá bom? E fica de olho em praga e doença. Eu tenho vídeo de praga e doença, fiz 2 vídeos de praga e doença, tem 2 partes falando de várias pragas. Tem vídeo também sobre podridão negra, podridão bacteriana. Tudo tá aparecendo no card para vocês. Clica no card e assiste para ajudar vocês, tá bom? Já falei do bloco de raízes, vou falar do bloco de pouca água, né? Gente, vamos mudar de assunto. A gente já falou de raízes, vamos falar de pouca água. Quando a gente começa a cultivar orquídea, a gente ouve muito que não pode regar demais, não pode regar muito, não pode regar todo dia. E cria-se um medo de que se a gente regar nossas orquídeas, elas vão morrer afogadas. Tá certo? Tá, porque a orquídea não precisa realmente de muita água. Mas também regar pouco a sua orquídea, com medo, vai dar problema, entendeu? Se você não rega as suas orquídeas adequadamente, o que elas precisam ser regadas, elas vão consumir as reservas dela, o que elas têm dentro delas para se manter. Ou então, se você não regar adequadamente, quando vier um calorzão, elas vão transpirar mais, porque tá mais calor. Chega o verãozão, a planta transpira mais do que o normal, porque está muito calor. Se você não rega adequadamente, essa planta vai transpirar mais, ela vai desidratar. E como você não consegue manter o ritmo de rega versus a respiração, a transpiração da planta, a planta desidrata. Então, é importante estudar, gente. É importante saber o que se cultiva. Foi o que eu falei um pouquinho anteriormente. Catleias, elas apreciam secar entre uma rega e outra. Então, você pode regar elas mais, entendeu? Você consegue regar elas mais se elas estiverem plantadas num substrato super drenado, super seco, como uma brita, ou então no tronquinho. Já em compensação aos oncídios intergenéticos, tô falando de 2 extremos, que é o que eu tenho aqui no meu orquidário. Quando a gente fala de oncídio intergenético, eles precisam ficar úmidos mais tempo, então você não vai deixar eles extremamente molhados, porque no calorzão eles vão apodrecer. Então tem que ser um lugar mais fresco dentro do seu cultivo, mas eles precisam receber mais rega, porque seca mais rápido, tá mais quente. Então tem que ter todo um equilíbrio, entendeu? Você estudando, você conhecendo as suas plantas, você consegue posicionar os oncídios no lugar onde eles não passem calor e não recebam o sol, as catileias onde eles recebam muita luz e muita ventilação, para você poder regar essas plantas de uma forma onde todas fiquem bem dentro do mesmo lugar. Os oncídios ficam no meio da parte do telhado, onde elas vão pegar a ventilação, onde elas vão pegar a luminosidade dos 2 lados, mas elas não vão passar o mesmo calor das catileias, onde elas não vão pegar a mesma luz das catileias, que estão de frente para o sombrite, onde tem muito mais ventilação, onde elas secam muito mais rápido. Então, se no inverno eu rego 2 vezes na semana, vai ser o suficiente para manter as catileias bem, porque elas estão no mesmo lugar, mas numa condição diferente, e os oncídios intergenéticos estão no mesmo lugar, mas numa condição diferente. Só de você mudar a posição dentro do mesmo lugar, você não precisa fazer regas diferentes, entendeu? Mas aí você tem que conhecer as plantas, você tem que saber o que você está cultivando para você não fazer mais para umas e menos para outras. Se você exagera na rega, vai dar ruim. Da mesma maneira que se você não rega, se você fica com medo de regar, as suas orquídeas vão sofrer. Tá bom? Como o motivo eu já expliquei. A planta guarda a reserva dela. Nas épocas extremas, ela vai transpirar mais, ela vai transpirar menos. Se você não acompanha o ritmo dessa planta para hidratar, para nutrir ela com água, com nutriente, se você não rega o suficiente, essa planta vai consumir o que ela tem dentro. E aí ela vai desidratar e vai ficar com as folhas limpas, tá bom? Outro ponto importante de
orquídeas com folha murcha é replante recente. Eu fiz um vídeo falando por que as orquídeas ficam feias após um replante. Eu vejo muito nos grupos de orquídeas o pessoal falando: gente, replantei a minha Phalaenopsis e ela ficou feia. Replantei a minha Cattleya e ela ficou com a folha murcha. Replantei o meu Oncidium e ele desidratou. Todo replante é um estresse para a planta, né? Você está indo de um ponto para o outro, você está tirando a planta de uma casinha onde ela está acostumada e você está botando ela em outro lugar. Essa planta sai do orquidário, onde ela já está adaptada, acostumada há anos nesse orquidário, e vai para a tua casa, que é um ambiente completamente diferente, ou talvez não tão diferente, mas ainda é outro ambiente diferente em comparação com o que ela está acostumada há anos no orquidário. Então qualquer replante recente, qualquer novo replante dessa planta vai gerar um estresse, né? Algumas plantas estressam mais, outras plantas estressam menos. Às vezes a gente acerta de cara no replante de uma vez, às vezes a gente não acerta de cara e a planta demora um pouco mais a se recuperar. Mas independente de acertar de uma vez ou não acertar de uma vez, um replante recente vai estressar a sua planta. Se antes eu falei que no bloco de raízes que pode causar um choque, qualquer replante recente causa um estresse na planta. Não necessariamente o choque que eu falei nas raízes, mas estressa. E esse estresse vai fazer com que a planta fique um pouco mais tristinha. E nesse momento que a planta está tristinha, que ela está começando um momento de se readaptar, de reenraizar, de rebrotar, ela está consumindo o que ela tem dentro, ela está enjoadinha para se adaptar novamente, para crescer, para brotar, para enraizar, para ficar plena no seu cultivo daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, porque demora. Então o replante recente pode estressar a sua planta a ponto dela ficar murcha, desidratada e com as folhas murchas. Então, se você replantou a sua planta recentemente, ela ficou chateadinha, ficou murchinha, ficou com as folhas assim, continua cuidando, continua regando certinho, continua adubando, adubo fraquinho, vai olhando. Ela brotou? Legal, um broto novo, são raízes novas, é um caminho para essa adaptação. Você replantou, ela ficou murchinha, mas ela está enraizando, é o caminho para ela se recuperar. Então, replante recente pode fazer com que essa planta desidrate. Fica de olho no que ela está fazendo, porque ela vai falar se ela está se recuperando, se ela vai gostar, se ela não vai gostar, e aí você toma uma decisão, mas espera. Dá um tempo para a planta ver o que ela vai fazer. Se daqui a 3, 4 meses, 6 meses você percebeu que ela não está indo bem, aí você muda. Mas espera, a planta vai te falar o que ela precisa. Você tem que ficar de olho e tem que ter paciência. Tá bom? Essa é a questão. Para fechar os nossos motivos pelos quais as orquídeas ficam desidratadas e com as folhas murchas, as folhas murchinhas, né? Uma orquídea nova no seu cultivo, né? Aquela orquídea acabou de chegar para você. Eu falei no tópico anterior, você acabou de receber a orquídea. Essa orquídea, ela tá nesse orquidário há muito tempo, né? Ela foi plantada, ela foi clonada, ela foi fecundada, foi para aquele frasquinho, quase não saiu, foi para aquele frasquinho, do frasco ela foi para o coletivo, do coletivo ela foi para a celulinha, para a sementeira, foi um seedling, virou um T2, um T3, aí ela virou uma mudinha T4, aí ela depois se passaram 4, 5, 6 anos, né? No mesmo lugar, no mesmo cultivo, no mesmo orquidário, com o mesmo adubo, com a mesma luz, com o mesmo tudo. Então essa planta está adaptada a esse lugar. Aí você compra essa planta pega, embrulha, bota numa caixa, transita até a tua casa, ela chega num lugar que a luz é diferente, o adubo é diferente, a água é diferente, o vento é diferente, o sol, tudo é diferente. Essa planta vai precisar de um tempo para entender onde é que ela está. Ok, que é um lugar diferente, é um lugar novo, não é o mesmo que eu estou acostumado, então eu vou ter que reiniciar o meu relógio. Ela vai reiniciar o ciclo dela, entendeu? Ela vai começar
a entender quando é que é a sua época de seca, quando é a sua época de chuva, que horas que o sol aparece no teu orquidário, que horas que o sol se põe, se o seu orquidário tem umidade, se o seu orquidário não tem umidade, se o seu orquidário venta muito, se o seu orquidário venta pouco. Tudo isso é um novo ciclo para a planta adaptar o ciclo dela. Todas as orquídeas têm os seus ciclos, têm os seus momentos de brotar, de enraizar, de crescer, de engordar, de tudo, né? Quando você traz uma planta nova para o teu cultivo, ela vai pegar o que você tem disponível para ela e vai criar o ciclo novo dela dentro do que você tem. Então, sempre que você traz uma planta nova, é um momento dela, antes de florir, antes de fazer qualquer coisa, perceber o que ela tem que fazer, né? Às vezes é muito rápido, muito simples, muito prático, acontece, boom, enraiza, brota, fica linda, cresce, já floresce. Muitas das vezes não, a planta sente. Tem plantas e plantas, tem espécies que são mais enjoadas, tem espécies que são mais safadas, tem híbridos que são bem enjoados, Xiaolin, por exemplo, tem híbridos que são super safados. Então, tudo depende, gente, tudo depende. Mas independente disso, uma planta nova, num ambiente novo, num cultivo tudo novo, é um momento que ela pode se estressar, pode desidratar, pode ficar tristinha e as folhas ficarem murchas. Então assim, receber uma planta, dá um tempo para ela ver o que ela tá fazendo, não fica desesperada. Dá para perceber quando a planta sente o ambiente novo e quando a planta tá morrendo. Dá para você perceber um extremo e outro. Então, tem que parar para perceber o que está acontecendo e dar tempo ao tempo, dar tempo para a planta se encaixar no que você tem a oferecer para ela. Bom, obviamente sempre se esforçando para dar o que a planta precisa. Não espere que a sua planta vai se virar com o que você tem. Você tem, quando vai comprar uma planta, você tem que dar o que ela precisa. Aí ela vai e se encaixa nisso. Se você comprar uma planta X e esperar que ela se vire com o que você pode dar pra ela, não vai dar certo, né, gente? E esse foi o vídeo de hoje, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Falei sobre folhas motivos pelos quais as orquídeas desidratam e ficam com as folhas murchas. Se você tiver dúvida, comenta aqui embaixo. Se eu puder, se eu souber, eu vou te ajudar. A gente vai resolver teu problema, tá bom? Aproveita que você tá aí e compartilha esse vídeo com seus amigos. Vou adorar receber eles aqui da mesma maneira que eu recebo você. Você pega o dedinho frenético, compartilhou com seus amigos, dá like no vídeo, gente. Like no vídeo é importante para mais pessoas conhecerem esse vídeo, para mais pessoas conhecerem o nosso canal. E assim a gente cresce juntinhos, belé. Só coisa boa, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Falamos de motivos pelos quais as orquídeas ficam desidratadas. Eu espero que você tenha gostado. Espero que o vídeo tenha sido útil para você, tá bom? Aproveita também e se inscreve no canal. O botão de se inscrever tá aqui embaixo. Clica no botão de se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações. E se quiser falar comigo, se quiser entrar em contato comigo, tô te esperando no Instagram. @arco-íris-de-orquídeas, arco-íris-de-orquídeas. Várias fotos ao dia, várias histórias ao dia. Tô sempre disponível lá. Quer conversar comigo? Me chama no Instagram. @arco-íris-de-orquídeas, arco-íris-de-orquídeas. Povo, falamos sobre folhas murchas, plantas desidratadas. O meu nome é Maico Arezzo e esse é o Arco-Íris de Orquídeas.